segundo dados da pesquisa por amostra de domicílios no IBGE, cerca de 56% do mais de 2 milhões de paraenses entre 15 e 29 anos estavam desocupados em 2018, sem fazer nada. Entre eles, uma fatia cerca de 25% também não estava estudando. São os chamados nem trabalham, nem estudam. Para falar sobre esse assunto, está no estúdio o doutor Nelson Vieira, que é psicólogo clínico organizacional e também é coach e que aborda questões relacionadas ao mercado de trabalho, relações sociais e profissionais. Boa tarde, doutor Nelson. O jovem que é o neném, não trabalha nem estuda, não fica um pouco afetado na mente? Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a você, telespectador. É um prazer enorme estar aqui com vocês. De fato, é uma coisa que afeta bastante, Ronaldo, principalmente se levarmos em consideração que esses jovens, eles não estão desocupados, muitas vezes, por opção. Lógico. Porque aí, o que mais preocupa a gente não é a geração nem, é a geração nem. É aquele pessoal que nem trabalha, nem estuda e que não quer uma coisa com a outra, né? Por outro lado, existem os jovens que não trabalham e não estudam por uma questão social, que aí envolve políticas públicas, aí envolve um pouco da iniciativa privada também, e aí um pouco mais de informação para esse jovem, para que ele possa se preparar melhor, de maneira que ele possa ingressar e se manter em um mercado. E como é para fazer para ele não ter essa depressão lá no futuro? De 15 a 29 é a base que nós estamos mostrando aqui, mas tem gente que passa dessa faixa, né? É verdade. Na realidade, o que acontece é que essa faixa de 15 a 29 é apenas uma amostra, porque isso acaba se prolongando por um bom tempo. Então, Imagino. assim, a falta de perspectiva, Ronaldo, desse jovem hoje para ingressar no mercado de trabalho, alguns que já estão trabalhando acham que não deveriam estudar porque ele acredita que não vai ganhar mais, e ao que a gente conhece e o que a gente sabe na realidade é que quanto maior o nível de escolaridade, maior a sua renda. Só que nem sempre ele está ciente dessa realidade e, consequentemente, ele acaba optando por não estudar e só trabalhar porque ele tem uma série de responsabilidades para cumprir. Ou ele cuida das pessoas dentro de casa, ou ele está no mercado trabalhando sem necessariamente um mercado informal, né? E muitas vezes tem aquelas mulheres também que não estão trabalhando porque engravidaram, que é um outro problema social que a gente tem, que é a gravidez precoce, a gravidez ainda na adolescência. Que aí, como ela tem que cuidar do filho, isso acaba tirando ela da escola e acaba tirando ela também do mercado, acaba voltando de uma maneira muito tardiamente e acaba se voltando muitas vezes para o mercado informal. E a ajuda da família, de amigos, é importante, né? Sem dúvida nenhuma, a ajuda da família nessa hora, ela conta muito. Só que muitas vezes essas pessoas acabam sendo o arrimo de família. São as pessoas que precisam sustentar a sua família e, consequentemente, ficam trabalhando como são chamados bicos, digamos assim. Agora, se a gente parar para prestar atenção, existem essas pessoas, obviamente, que não estão estudando, mas estão no mercado informal, mas o que preocupa mesmo são aquelas pessoas que não estão nem no mercado informal, nem trabalhando, e que também não estão estudando, e muitas vezes são aquelas pessoas que se ressentem de uma educação social muito mais abrangente para poder lidar com a questão da liderança, para poder lidar com o trabalho em equipe, para poder exercer um pouco mais de autonomia, para poder exercer uma atividade profissional. Daí entra a importância de você ter uma educação de qualidade e muito mais informação para esse jovem que está numa transição entre o período de estudo da escola e o mercado de trabalho propriamente dito. Mas tem gente que tem uma escolaridade vasta com 29 anos, às vezes 2 faculdades, e não trabalha, não consegue emprego. É verdade, existem aqueles jovens que muitas vezes têm até 2 faculdades, pode ter até mais, ou um nível de escolaridade um pouco maior e que não consegue o emprego. Agora, isso a gente vai voltar para algum tempo atrás,
ou seja, as pessoas elas começam a procurar um estágio de trabalho muito tardiamente. Então, ele acha que depois que terminar a faculdade, ele deve procurar um programa de estágio. E isso acaba afetando o seu profissionalismo e, consequentemente, a sua reputação no mercado. Porque as empresas elas vão te absorver no mercado, sobretudo, a partir do teu histórico, do que você tem para apresentar. Agora, se você sai, começa a procurar uma oportunidade de estágio ou mesmo um investimento no jovem aprendiz, e acredite, existem os programas do jovem aprendiz, existem programas de estágio, o que não existe é muitas pessoas qualificadas, preparadas ou mesmo que tenham a disponibilidade para poder participar de programas como esses, o que acaba afetando no nível de profissionalismo e, consequentemente, isso vai trazer como um efeito, né, dominó a questão do desemprego também. Doutor Nel, segundo a pesquisa aí, o percentual dessas pessoas que não trabalham, nem estudam ou nem fazem uma coisa nem outra, como o senhor falou, nem, a maioria é mulher ou negro. Por que isso? Então, o que acontece ainda é um problema cultural e um problema social. A mulher, por sua vez, a mulher ela trabalha muito mais do que o homem. Segundo os dados do IBGE, ela trabalha muito mais do que o homem. Por quê? Porque ela ainda tem o emprego, muitas vezes o emprego formal, ela trabalha às 8 horas do dia, ainda tem o serviço doméstico, ainda tem que cuidar dos filhos e muitas vezes se tem um idoso, é ela que cuida do idoso e por aí vai, o que não é via de regra, porque existem alguns homens que também fazem isso. Mas na pesquisa, a mulher trabalha pelo menos 10 horas a mais do que o homem, né? Então, assim, e nem sempre tem o devido reconhecimento. Tá? E muitas vezes ela acaba ficando fora do mercado ou então aceitando uma condição de subemprego porque ela precisa ter tempo disponível e trabalhar com uma certa disponibilidade de tempo para poder cuidar ou de filho ou cuidar dos idosos. E aí entra uma questão de políticas públicas para poder oferecer mais condições de creches, orfanatos, ou melhor, asilos para cuidar dos idosos, uma condição de transporte subsidiado para as pessoas de baixa renda, uma educação de qualidade muito melhor, né, para essas pessoas. E o negro nem se fale, porque é histórico o que a gente consegue enxergar hoje no país e apesar de todo o avanço social, de todo o avanço cultural, da quantidade de informações, ainda, de certa forma, existe um preconceito também em relação ao negro para ingressar no mercado. Embora isso tenha diminuído bastante e a gente não pode basear isso em relação, como dados de pesquisa, simplesmente para classificar eles na condição de nem. Tá bom, doutor Nel. Muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da RBA TV. Só terminando para dizer que a mulher, quando ela trabalha em casa, faz a comida, cuida dos filhos, ela não tem carteira assinada para fazer isso. Mas é um trabalho que é maior daquele trabalho de algumas mulheres no mercado de trabalho, né? Sem dúvida nenhuma, e talvez o mais nobre deles, né, Ronaldo? Lógico, porque é ela que vai educar essas crianças, esses filhos para as futuras gerações. Que bom seria se ela tivesse um nível de consciência, um nível de informação maior para poder educar esses filhos para que eles possam ser verdadeiros cidadãos de tal maneira que eles consigam se manter no mercado de trabalho pelas suas próprias competências, pelo seu próprio esforço. Obrigado, Nelson. Nelson Vieira, que esteve com a gente aqui nos estúdios para tratar sobre este assunto aí do nem, né? Eu pensei que era nem, mas é nem.